que a sua escolha tinha sido uma má escolha, que o local que ele tinha escolhido iria ser destruído. Interessante, Ló não conseguiu perceber, você está notando? Ele não conseguiu entender que a sua escolha agora ele estava agora colhendo o resultado, a consequência, o preço de que ele tinha escolhido lá na montanha agora estava sendo pago. Agora ele estava começando a sentir. Então, o lugar que ele escolheu era um local condenado. Ele não escolheu um local abençoado. Olha só como é que pode. Você acha que tem algum pai que vai escolher um local amaldiçoado para os filhos? Mas veja, Ló escolheu um local amaldiçoado para colocar sua família. E os anjos, na misericórdia de Deus, olha, ajudando Ló. Deus não pode interferir, Ele não pode tirar o livre-arbítrio, mas Ele pode vir aconselhar. Olha só, os anjos vieram e começaram a dizer assim, Ló, esse lugar só vai durar essa noite, e você tem que sair, pegue tua família e saia, porque isso aqui vai ser destruído. Agora, olha só, quando eu te disse que uma decisão influencia, olha a influência, os filhos e filhas de Ló, a Bíblia deixa entender e Ellen White deixa claro, muitos filhos e filhas de Ló não saíram de Sodoma, ficaram dentro da cidade. Eles não conseguiram crer. Então, quando o pai decidiu lá 20 anos antes, ele começou a influenciar a vida. Então, imagina, a menina disse assim, pai, eu não acredito em anjos. O Senhor nunca me ensinou a crer naquilo que não se vê. Você me colocou aqui numa cidade perdida e eu acredito nesse lugar aqui, eu acredito naquilo que eu pego, naquilo que eu vejo. Interessante. A escolha de Ló agora está influenciando a decisão dos seus filhos. Por isso eu estou te perguntando, pai, o que você está escolhendo? Você pode estar influenciando diretamente o futuro dos seus filhos. E agora então os anjos dizem, saia desse lugar. E no capítulo 19, leia lá depois essa história, porque ela é tremenda, diz assim, que os anjos disseram assim, como porém se demorasse, olha só, pegaram-no pela mão, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram fora da cidade. E chegando fora, diz o verso 17 do capítulo 19, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, não pare em toda a campina, foge para a montanha para que não pereça. Interessante, os anjos foram lá embaixo dizer para Ló, Ló, você errou na sua escolha. Ló, você decidiu mal e agora você tem que mudar. Só que agora você vai ver o resultado disso, porque quando Ló começou a se deslocar para tentar mudar uma escolha errada, a esposa não suportou e ficou. Ló, 20 anos antes, não conseguiu prever que quando ele estava decidindo, ele iria perder a esposa 20 anos depois. Você está entendendo? É o relógio do tempo. Ó. Pensa aqui comigo, quando ele decidiu mal, começou o relógio do tempo, 20 anos depois ele vai ficar viúvo. E ele não consegue perceber. Você está vendo as máscaras do inimigo? E de repente a esposa não suportou. E ela se transformou numa estátua de sal. Que quadro triste. Ficar. Agora, Ló chega na montanha com as duas filhas. Sabia que as filhas de Ló saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas? Interessante que lá na montanha, olha só que trágica escolha esse homem fez. Lá na montanha, Ló, ele fugiu da cidade, mas as suas filhas não perderam os hábitos da cidade. E o capítulo 19 do livro de Gênesis, quando encerra essa história, ele diz assim que a mais velha teve um plano incestuoso, compartilhou com a mais nova. E interessante, diz assim, a mais velha disse, vamos embebedar o pai. E a mais velha se deita com o pai numa noite, a mais nova se deita na outra noite com o pai. E ambas ficam grávidas do próprio pai. Que quadro! A Bíblia vai terminar no capítulo 19 dando um desfecho, dizendo a mais velha deu à luz a um filho chamado Moabe, pai dos moabitas até hoje. A mais nova vai dar à luz a um outro filho chamado Amon, pai dos amonitas até o dia de hoje. Duas nações que Ló deu origem, duas gerações que Ló deu início, amonitas e moabitas, está lá, ó. Moabitas e amonitas.
2 gerações ímpias e perversas de um incesto. Você que já estudou a Bíblia sabe quanto estas nações prejudicaram Israel. Olha só a escolha de um homem, a decisão de um homem, o que ele decidiu na montanha. Ele poderia dizer, não, eu sou livre. E muita gente hoje diz, eu sou livre, eu faço o que eu quero com a minha vida. Não é bem assim, não. Quando Ló decidiu e ele escolheu, ele mal sabia que 20 anos depois ele dava início a 2 gerações imorais e idólatras, que com raras exceções, por exemplo, da Moabita Ruth, raras exceções, praticamente todo mundo se perdeu. Agora, você quer saber o que virou o local encantado que Ló escolheu? Interessante. Estudos, arqueólogos e cientistas cristãos, Ellen White também confirma, todos chegam a uma conclusão. O lindo vale encantado que Ló escolheu para si, sabe o que é hoje? É a região sul da Palestina, aonde está o Mar Morto. Interessante, mar de nome, porque não é mar de fato. Você sabe que esse é o local mais baixo da terra, fica a 170 metros abaixo do nível do mar. Nesse local não tem peixes, não tem vida, não tem plantas, não tem animais. Aliás, a água é tão densa, é tão salgada, que ninguém morre afogado no Mar Morto. Como pode um lindo vale encantado se transformar numa terra árida? Sabe, eu me lembro daquela moça que eu fui pastor, ela disse, pastor, como pode aquele meu namorado, lindo e belo, se transformar num homem violento? Você está entendendo? Satanás, ele quer te destruir, Satanás, ele quer te acabar, Satanás, ele quer destruir o teu futuro. Por isso você tem que se aperceber, o que eu estou escolhendo, com quem que eu estou andando? Será que eu estou andando com Deus? Será que eu estou tendo comunhão com Ele? Estou orando? Será que eu estou me entregando a Ele? Será que eu estou me decidindo por Ele? Será que eu não estou caindo numa máscara de Satanás? Eu acho que você deveria todo dia dizer, Senhor, me livre das máscaras de Satanás. Me ajude a perceber a cilada, porque eu não quero cair. Porque nesse momento eu estou falando para uma pessoa que é livre. Mas se você não se aperceber, não se entregar a Jesus, você muito breve vai cair numa cilada, numa máscara do inimigo, e ele vai destruir a tua vida. O que você está escolhendo, amigo? O meu desejo é que você escolha Jesus, que você se entregue a Ele. E quando você se entrega a Jesus e escolhe Jesus, então você não pode esquecer, Ele vai abençoar a tua vida. Escolha certo, faça a escolha certa. Escolha a salvação em Jesus e Deus vai te abençoar. Um grande abraço e eu estarei orando por você. Querido amigo, que Deus dirija a tua vida. Tchau.